Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Louvamos a Deus por mais esta segunda parte, a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, meditando no tema ansiedade, subtema combatendo a ansiedade com oração. Falamos sobre o controle soberano de Deus e agora vamos trabalhar também, dando continuidade, falando sobre o profeta Jonas. Jonas, capítulo 2, verso 1. Aqui dizer alguma coisa aí. Sei que quer não, mas aqui dizer alguma coisa. Jonas, capítulo 2, verso 1. Normalmente é quem pergunta. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ponto. O profeta Jonas, dentro da barriga do peixe, que a gente não sabe que peixe é esse. O que é esse troço aí? Ele foi engolido pelo peixe, foi preservado pelo peixe, e mesmo assim ele ora ao Senhor pelo seu livramento. A continuidade dos evangelhos, das cartas paulinas, elas vêm trazendo novamente aquela condição de que nós devemos observar os pássaros. Não, peraí que essa folha está errada, é por isso que eu estou achando que está estranho. Voltando ao texto de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Se você visse de repente, se você se visse de repente mergulhado no suco gástrico de um peixe, como você reagiria? Que é a luta e a dificuldade. Tá? Se você estivesse ali, como é que você reagiria do nada? Talvez você clamasse: Senhor, o que você está fazendo? Senhor, onde o Senhor está? Ô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Se houvesse uma justificativa para o pânico, certamente essa seria a reação. Jonas, porém, reagiu de forma diferente. Ele foi rebelde em relação à ordenança de Deus, foi engolido lá pelo peixe. Como que Jonas responde a essa situação? Jonas capítulo 2, novamente o verso 2, 2 versículos cada um, até o 9. Depois de Obadias. Depois de Amós. Ele é antes de Miqueias. Você vai ler verso 2, Jonas 2, 2 e 3. 2, 3. Nos diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versos 4 e 5. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. 6 e 7. Capítulo 2. 2, 6 e 7. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo.
8, 9, para o outro próximo. Isaac. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei ao Senhor, pertence à salvação. É interessante que ele, num risco de vida e morte, na barriga do peixe, ele vem falando, ele não reclama. Ele lembra do Senhor na angústia, ele ora e ele agradece. E ele fala, ele está preocupado com o templo do Senhor, de encontrar novamente o templo. E aí ele fala no verso 9, com a voz de agradecimento eu oferecerei sacrifício, mas ele estava lá na barriga do peixe. Estava passando a luta, a dificuldade, aquela meleca que devia ser. Mas ele sabia que ele estava lá por escolhas dele, né? Mas ele sabia o Deus em que ele cria. Aquelas grandes ondas não estavam atingindo ele lá dentro. Tá? E mesmo, não, mas ele estava numa situação ali que, imagina se ele fosse claustrofóbico. Com aquele negócio tudo, porque você imagina que a gente imagina que ele na barriga do peixe era um negócio com buraco, né? Que a gente vê lá Pinóquio, né? Que entra o barco dentro, aí fica lá. Não, imagina uma coisa dentro, é tudo misturado. Ele estava lá dentro, e ali ele não reclama, ele não fala nada, o que ele faz é agradecer ao Senhor. E aí a reação, logo no verso 10 falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Embora Jonas tivesse as suas fraquezas, como eu e você tem, ele demonstrou profundo equilíbrio espiritual nessa oração. Ele estava confiante na capacidade de Deus para livrá-lo, se assim ele o quisesse. Me fala uma outra passagem que você lembra dessa situação, em que Deus, ele pode livrar a qualquer momento, a pessoa confia, mas mesmo assim a pessoa continua fazendo o que Deus mandou. Davi. Que situação? Chutou? Abraão. Não, que pessoa como Jonas, numa situação como essa, ordena fazer uma coisa que vai trazer dano, vai trazer problema, e ele mesmo assim continua fazendo. Abraão com o filho dele, Noé. A figura de Abraão para mim é mais clara, em que ele está lá com o filho dele lá e Deus manda ele fazer, ele vai fazer. É a confiança de que Deus ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Oi? Com certeza. Da mesma forma, a paz de Deus tem que nos ajudar a ter equilíbrio diante dessas situações, quer elas sejam comuns ou não. Com oração de gratidão em vez de ansiedade, Filipenses 4:7 novamente. Filipenses. Filipenses 4:7 novamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Colocando a confiança, você tem paz no coração. Esse precioso versículo promete calma e tranquilidade interior aos crentes e somente a eles, que oram com atitude de agradecimento. Saibamos, porém, que não há promessa de qual será a resposta à nossa oração. Essa paz que excede todo entendimento que é de origem humana. A gente não sabe o que vai acontecer quando nós fazemos as nossas orações, mas sabemos que o Senhor ele vai fazer o que é melhor e isso nos traz paz. Essa paz, transcende o meu entendimento, a minha análise, a minha intuição. Então acontece algo que não é algo que é racional ao nosso entendimento, mas que inunda o nosso coração. Nenhum conselheiro humano pode dá-la a você, porque ela é dádiva de Deus em resposta à gratidão e confiança, que é como quando eu trato, por exemplo, dentro do velório. Quando você, dentro do enterro, você está dando uma palavra de conforto para uma pessoa, aquela palavra não resolve nada. Não existe um abraço, não existe nada que venha trazer um conforto diante de um revés, por exemplo, de um falecimento. Não existe. E aí, mesmo assim, a gente vive a questão da paz porque ela procede de Deus.
O desafio real da vida cristã não é eliminar cada situação desconfortável de nossas vidas, mas sim confiar em Deus, no nosso Deus soberano, sábio, bondoso, poderoso em todas as circunstâncias. Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui em Brasília chama-se emprego público, em que a pessoa ela busca ter uma estabilidade, como se aquela estabilidade ela não pudesse ser maculada e rompida de forma nenhuma. E muitas pessoas que têm essa segurança, elas têm dificuldade, por exemplo, de, num momento de dificuldade que está fora do controle, ela confia em Deus. Porque ela está sempre alicerçada, ela sabe que no final do mês ela vai receber o salário dela. Então a gente vê, por exemplo, os Correios agora, passando por essa dificuldade que eles estão aí. Eles não tinham nenhum tipo de problema, de uma hora para outra aquilo acaba. E mesmo que você tenha alguma confiança humana dentro de um plano de saúde, de um seguro, alguma coisa, há coisas que não alcança, não contempla. Coisas que podem nos perturbar, como o modo pelo qual nos vemos, como os outros nos tratam, ou onde vivemos ou trabalhamos, podem ser... Espera aí que eu perdi, eu olhei para lá. Podem ser fontes de força, não de fraqueza. Jesus disse aos seus discípulos, Evangelho de João 16:33. Novamente batendo na questão de que a luta e a dificuldade, ela gera pessoas mais fortes. João 16:33. João 16:33. Vamos. Então Jesus Cristo, num dos últimos discursos dele, dentro do Evangelho de João, ele começa o processo de despedida dos apóstolos, daqueles que são seus discípulos, e ele começa a falar com eles a respeito das dificuldades, e ele fala, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, porque as coisas elas vão acontecer, as lutas e dificuldades elas vão acontecer, as perdas elas vão acontecer, os reveses eles vão acontecer, mas Jesus fala, tenham paz em mim. Da mesma maneira que comigo assim foi, em que toda tentação que foi imposta à minha pessoa, eu venci, da mesma maneira com vocês. Vocês vencem em mim. Se a gente tivesse que desbravar esse caminho, seria difícil e talvez impossível. Ou melhor, seria impossível. Mas Deus, através de Cristo, abre esse caminho. É aquele exemplo que eu já dei para vocês. Se você já foi interior, você vai ver que tem sempre aquele caminhozinho. Normalmente, em lugares que tem criação de gado, entendeu? Já criou, o gado vai lá, então eles sempre seguem aquele caminho. Mas aquele primeiro que abriu o caminho, ele abriu com espinho, com carrapicho, entendeu? Com o chão meio torto. E aí, conforme a pessoa vai andando, o bicho vai andando ali, mas um abriu o caminho. E quem abriu o caminho foi Cristo para nós. Vai falar do caminho da roça. Caminho, depende do lugar, né? Depende do caminho. Lá em Minas não é caminho da roça, não. Acho que é caminho do boi, sei lá. Como discípulos de Cristo, precisamos aceitar o fato de que vivemos em um mundo imperfeito e consentirmos que Deus opere sua perfeita obra em nós. Eu posso impedir? Não, mas eu posso decidir por seguir caminhos errados. E Deus, ele não nos violenta, a menos que seja uma vontade diretiva dele. Mas se eu tiver a permissão de seguir por um caminho ou outro, a decisão é minha. É aquilo que eu sempre falo. Você tem opções. A minha função aqui é uma função de instruir você para que você possa tomar a sua decisão. Mas a sua decisão é a sua decisão. O crente não vive confiante na soberania de Deus. O crente que não vive confiante na soberania de Deus vai carecer da sua paz e será deixado no caos de um coração atormentado. Ou seja,
Romanos, a gente vê claramente isso. Os seres humanos, ouvindo a palavra, recebendo instrução, eles optam por entregar os seus próprios corpos à pornografia, à impureza sexual, e Deus entrega aqueles homens e aquelas mulheres ao seu próprio coração. O inferno, característica do inferno, você entregue ao seu próprio coração. Acontecendo aquilo conforme o seu coração quer e não conforme Deus quer. As pessoas, elas acham, e eu já vi essa semana, eu estava vendo alguns vídeos na internet, pessoas sendo entrevistadas, você quer ir para o céu ou para o inferno? O cara fala, eu quero ir para o inferno, porque no inferno vai ser legal, a gente vai ter funk, a gente vai ter dança, vai ter fazer o que quiser, mas é entregue do coração, só que não vai ser satisfeito por nada. A satisfação não vai estar em Cristo, ele não vai ser satisfeito. É uma fome constante, é uma insatisfação constante. Nossa constante confiança no Senhor nos permitirá agradecer-lhe em meio às provações, porque temos a paz de Deus atuando para proteger os nossos corações. E aí a grande dificuldade de você, no meio da luta e dificuldade, você entender que é o controle de Deus e você falar, obrigado, meu Senhor. Já compartilhei com vocês que uma vez eu estava namorando com a Rosângela ainda, tinha lá meu carrinho lá, novinho, bonitinho, o cara apoiou o joelho no canto da porta e puxou, e a hora que ele fez isso, disparou o alarme, eu saí de lá e falei, glória a Deus. Nem sei porque eu falei isso, mas e se eu tivesse encontrado o cara? E se o cara tivesse armado? E se o cara tivesse atirado? Ou se ele tivesse realmente quebrado alguma coisa? Então, pode ser pior a situação, mas a gente tem que sempre identificar a figura de Deus lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cargueiro alemão apanhou um missionário que havia sido um missionário cujo navio havia sido torpedeado. Ele foi posto no porão. Por algum tempo ele ficou apavorado ao extremo, que nem fechava os olhos. Sentindo a necessidade de ajustar a sua visão, ele nos disse como atravessou a noite. Comecei a entrar em comunhão com o Senhor, e ele lembrou-se da palavra do Salmo 121, versos 2, 3 e 4. Então eu disse, Senhor, não há realmente qualquer utilidade em ambos ficarmos acordados essa noite. Se você vai ficar aí a sentinela, eu vou dormir. Leia aí Salmo 121, versos 2, 3 e 4. É legal isso? Salmos 121, versos 2, 3 e 4. Dois, três, quatro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dominará aquele que te... Não, e é certo que não? Não dormitará. Dormitará é aquilo lá que sabe que você está assim com sono, você vai... Vai lá. Não, tudo não, só do 3 para frente, vai lá. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E certo que certo que não dormita, nem dorme o quarto de Israel. Então a condição é, o cara foi no meio da guerra, o navio dele afundou, o navio alemão, os caras mal, pegaram ele, jogaram ele no porão, e ele desesperado, ele começa a orar, e aí ele lembra do Salmo 121, 2, 3 e 4, e ele responde, Senhor, já que o Senhor vai ficar, já que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, vocês vão ficar acordados, então você cuida daí que eu vou dormir. Achei muito legal essa história. Ele... Mesmo que seja resgatado pelo barco, Deus trouxe a salvação para ele, né? Ele não morreu. Ele, naquele porão, num esquema de guerra, ele substituiu o seu medo e a ansiedade por uma oração de gratidão. E a consequente paz de Deus permitiu-lhe dormir pesadamente. Mas por que ele lembrou? Porque ele decorou o salmo, que é aquilo que a gente tem feito. Demos essa pausa, vamos ver que logo mais a gente retorne. É importante você ter os versículos na tua mente, para que você possa trazê-los no momento da luta e dificuldade. Eu e você
poderemos gozar da paz e descanso quando nós cultivarmos o hábito de olhar para Deus com uma atitude de gratidão. Ele nunca faltou, Ele sempre esteve presente, Ele nunca vai faltar. Depois de Paulo ter dito para nós não andarmos ansiosos, nós já lemos no Filipenses 4:6, ele acrescentou duas frases completas especificando como devemos orar e que benefícios resultam disso. Vamos lá, Filipenses 4 novamente. 4, 6 em diante. Só um minuto, deixa eu pegar o meu aqui. Não, 4, 6. Vai lá. 4, 6. Quem é? Deixa ele com a fisgada lá. Vai lá, Luli. Pula aí. Lê aí que ele está gemendo. Ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. 7, 8. Eu também? Não. Vai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Porque também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste de mim, isso praticar, e o Deus de paz será convosco. Esse verso 9 é chave, continua na análise, no verso 6 ele vem trazendo a condição de você não estar ansioso, e aí o texto, na sequência, ele abre um parágrafo sobre as atitudes e os pensamentos cristãos, como nós temos que lidar com isso. Ele, Filipenses 4, normalmente ele é simplificado e mal interpretado, como se fosse simplesmente uma lista de lembretes de como lidar com a ansiedade. Porém, é muito mais do que isso. No verso 9, ele mostra a questão do exemplo. O que aprendeu e recebeu e ouviste, viste. Falava lá no Maranhão, e falo aqui com a gente também, teu filho tem que ver você de joelho orando. Tem que ver você lendo a palavra. A tua esposa tem que ver. As pessoas, eu falo para os maridos em especial, então sempre cito. Quando é 5:30 eu acordo. A Lúlia acorda na sequência para se arrumar para ir para a academia. Invariavelmente, ela vê a luzinha dela lá acesa e ela sabe que eu estou acordado orando. E ela sabe que eu estou lendo, que eu estou fazendo algo. Exemplo. A condição de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela passa por exemplo. O apóstolo Paulo, ele trata dessa maneira, ele fala assim, olha, eu estou falando para vocês não ficarem ansiosos, mas eu estou mostrando para vocês que o que aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouvindo eu fazer, e o que vocês viram eu fazer, isso praticai. Por isso que ele fala, sede meus imitadores. Será que nós estamos sendo exemplos dentro de nossas casas? Para as mulheres, será que as mulheres elas estão sendo exemplo para os filhos? Filipenses 4:8 nós já lemos, como foi mencionado anteriormente, nós somos produtos do nosso pensamento. Provérbios 23:7. Se consegue, leia, André. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A nossa mente, ela é poderosa. Mulheres que se acham grávidas, sem estarem grávidas, chegam a gerar leite. Pessoas que olham para campanhas de depressão e se acham depressivas, elas ficam depressivas.
A doença psicossomática, ou seja, não é biológica, mas ela é produzida na mente, ela é tão real como a biológica. E o apóstolo Paulo e os escritores cristãos, elas estão tratando exatamente sobre essa condição, da profundeza da nossa mente. Se nós alimentamos a nossa mente com atitudes de gratidão, reconhecendo as coisas boas, nós vamos ter uma outra forma de agir. Isso funciona também com relacionamentos humanos. E aí Provérbios 23:7 fala: como você imagina que você é, você é. A certeza que você coloca na sua cabeça, você se torna naquilo. Igual hoje o pessoal quer ser a formiga. Mas não come mato, né? Infelizmente, muitos psicólogos creem que o indivíduo pode encontrar estabilidade recordando de seus pecados passados, mágoas e contrariedades. Esse tipo de pensamento tem se infiltrado dentro do cristianismo. As pessoas, em vez de alimentarem o contexto de gratidão a Deus, as pessoas alimentam a amargura dentro do seu coração. As pessoas, elas alimentam a insatisfação e a falta de confiança. E essa falta de confiança faz com que você cada vez mais esteja insatisfeito. Cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. O apóstolo Paulo, porém, nos aconselhou a pensarmos somente no que é justo, honrado, e não nos pecados das trevas. Enquanto as pessoas elas falam para a gente ficar meditando sobre as lutas e dificuldades, Deus fala para a gente meditar na vitória, a gente meditar na ação dele, no poder dele. Como nós pensamos sobre nós, assim nós nos tornamos. Para dar a você alguma base, vamos meditar em algumas passagens das Escrituras que dizem sobre os nossos padrões de pensamento, antes, durante e após a salvação. Como que era você pensava antes? Como que você começa a mudança do seu pensamento? Depois você se converte. E durante a sua vida, como que você tem que pensar? Descrevendo a humanidade não redimida, Paulo escreveu, Romanos 1:28. Acho que ela já leu. Foi no seu lugar. Aisla. Romanos 1:28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse é o pior mal da humanidade. Deus entregar você à disposição do seu próprio coração. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Carlos. 4:4. 2 Coríntios fica depois do primeiro. 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí, você já está com a tua mente cauterizada. E aí Satanás, ele faz o quê? Ele cega você em relação ao entendimento. E aí você fica entregue apenas aos seus pensamentos, à sua vontade e ao seu querer. Efésios 4:17. E agora, Isso, portanto, digo, é no Senhor testifico, que não mais andais como também anda o gentio, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E toda a construção desses 3 textos mostra, falando, não ande dessa maneira. O exemplo dessa desconfiança
O exemplo dessa falta de amor, o exemplo desse desespero está nos gentios. Não use eles como exemplo. Na verdade, os ímpios, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que eles vivem. Eles granjeiam cada vez mais falta de conhecimento. Por não buscarem o entendimento da palavra, cada vez mais eles são mais cegos. Uma vez que a mente do perdido é corrupta, ele sempre escolhe o que não é bom. Ele sempre prefere o que é ruim. Nós, como cristãos, nós temos que agir de uma maneira diferente, porque nós temos que escolher aquilo que é o bom. Como espiritualmente cegos, eles não querem e não conhecem o que é bom. Já que os seus pensamentos são fúteis, eles não praticam o que é bom. E por serem ignorantes, nem sequer conhecem o mal que estão fazendo. Ou seja, eles estão fazendo algo sem nem saber para onde eles estão indo. É como você dirigindo na beira de um abismo, Com a venda. com a venda nos olhos. E você pode cair em qualquer buraco. É sempre aquela... Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. A capacidade de pensar clara e corretamente é uma bênção maravilhosa dada pelo Senhor para os seus filhos e somente para os seus filhos. É por isso que quando você estiver numa situação, você tem que parar e buscar de Deus o entendimento e a capacitação dele. Porque senão a sua mente cada vez ela vai afundar mais. Romanos 1,16. Nos diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também dos gregos. Não me envergonhe do Evangelho, é questão de você colocar em prática aquilo que você aprende. Como explicar para as pessoas alguns tipos de procedimento, como por exemplo, você sair da sua casa, não sei na sua, mas estava bem quentinho debaixo do cobertor de onde eu estava. Você sai de lá para você vir à casa do Senhor, para você ouvir palavras, mas você sabe que isso que você ouve é aquilo que vai te direcionar e guiar toda semana. É o que vai te fortalecer diante das suas dificuldades. O ímpio não entende isso. E aí a gente ir lá para cá, e não há problema não em relação a isso, os caras correndo em volta lá do negócio, aquilo ali vai acrescentar o quê? Além de uma saúde, de ter uma vida saudável? Mais nada. Mas na segunda-feira, será que aquele tempo que ele correu vai influenciar em alguma forma dentro das decisões que ele tem que tomar? A resposta é não. O Senhor usa o Evangelho para iluminar a mente do crente. Na realidade, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que é você acreditar em algo que você não está vendo, em você olhar para um negócio, olhar para um relacionamento, você olhar para uma situação que parece sem saída, é você acreditar que Deus soberanamente ele pode mudar aquela situação, independente, mesmo que seja depois do último segundo. E voltando ao exemplo de Abraão, mesmo que ele matasse o filho dele, havia uma palavra de promessa. E se ele morresse, ele poderia ser ressuscitado, porque a palavra de Deus ia se cumprir. A salvação tem início na mente quando o indivíduo entende a seriedade do pecado com a obra expiatória de Cristo a seu favor. Lucas 10, 27. Vou para a luz agora. Lucas 10, 27. É 27 ou 17? Lucas capítulo 10, verso 27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos uma quantidade de energia. Da mesma maneira que quando você coloca combustível no carro, o teu carro tem uma autonomia. Então, se o teu carro tem uma autonomia de 40, tem capacidade de tanque do litro, 10 de 40 litros, e ele faz 10 km por litro, ele vai rodar 400 km. Se você não abastecer de novo, depois dos 400 km, o carro para. Nós temos uma energia dentro de nós. E essa energia, que é a misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. Se você não usar bem essa energia, você não chega no fim do dia.
Você não chega. Por quê? Voltando aqui para o texto de Lucas 10, 27. Amarás teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, ele está dizendo que você tem que usar a sua energia para buscar Ele, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Se você usar a sua energia para buscar a Deus, o reino de Deus, sua justiça, sobre todas as coisas que são necessárias, elas vão ser acrescentadas. A tua força, ela vai ser renovada. As suas decisões, que antes você tinha que tomar 2, 3, ou levar 1, 2, 3 dias para resolver, porque você dedicou aquele tempo ao Senhor, em meditação, o que vai acontecer? A sua decisão vai ser tomada mais rapidamente, vai ser mais assertiva. O grande problema de hoje é que nós tomamos decisões que não são assertivas. Aí você tem que voltar novamente, e voltar novamente, e voltar novamente. E isso consome a nossa energia. Esse ensinamento de Jesus Cristo, da gente usar a nossa energia para buscar Deus, talvez seja um dos mais importantes dentro dos evangelhos. E o que nós não fazemos é exatamente isso. A gente usa a nossa energia em outras coisas e o que acontece é, nós nos cansamos e nós não chegamos no nosso objetivo que nós temos no fim do dia, no fim da semana, nos nossos relacionamentos e os nossos negócios. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos porque temos aprendido, Pai, que a busca, a resolução do problema da santidade está em Ti. Da ansiedade, ela só pode ser subjugada, Pai, através da submissão à Tua Palavra e às Tuas Escrituras Sagradas. Que nós possamos, Pai, consagrar o nosso dia, iniciar os nossos momentos de labor, de relacionamento, decisões a serem tomadas, que elas sejam pautadas na Tua Palavra, na Tua vontade e no Teu querer. Que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, ensinar aqueles que nos cercam sobre o poder da confiança na oração do Senhor, e assim eliminarmos de nós a nossa ansiedade, a nossa preocupação, em especial com as coisas que nós não temos gerência. Consagremos tudo ao Senhor, graças ao nosso bom, querido e amado Deus.